Olá pessoal, ótimo dia. Sejam bem-vindos aqui ao nosso Diário Estoico mais uma vez, com o dia 20 de janeiro, no qual ele tem o tema Reacenda seus pensamentos. Nas meditações de Marco Aurélio, mais uma vez, ele diz o seguinte: Teus princípios não podem ser extintos a menos que apagues os pensamentos que os alimentam, pois está sempre em teu poder reacender novos. É possível começar a viver de novo, ver as coisas de forma diferente como fazias outrora. É assim que se reinicia a vida. Você teve semanas ruins? Afastou-se dos princípios e crenças que lhe são caros? Isso é completamente normal. Acontece com todos nós. Provavelmente aconteceu com Marco Aurélio. Pode ter sido por isso que ele escreveu a nota acima para si mesmo. Talvez ele estivesse lidando com senadores difíceis ou tendo dificuldades com seu filho problemático. Talvez nessas situações ele tenha perdido as estribeiras, ficado deprimido ou deixado de entrar em contato consigo mesmo. Quem não faria isso? Mas o que devemos lembrar aqui é que não importa o que aconteça, não importa como nossa atitude foi decepcionante no passado, os próprios princípios permanecem inalterados. Podemos retornar e abraçá-los a qualquer momento. O que aconteceu ontem, o que aconteceu 5 minutos atrás, é o passado. Podemos reacender nossos pensamentos e recomeçar sempre que quisermos. Por que não fazer isso agora mesmo? Uma das coisas que eu mais recebo em formato de perguntas, tanto de seguidores, de alunos, de amigos e pessoas que gostam de filosofia, mas que ainda não a praticam de forma veemente, é a seguinte: Brian, como que eu me torno mais racional e menos emocional? E isso é uma pergunta muito difícil de você se responder pelo simples quesito que é impossível, porque a pessoa já coloca um paralelo na própria pergunta como se a razão fosse uma rival da emoção, sendo que na verdade elas são complementares. O que uma não tem, a outra já possui, e vice-versa. A emoção nada mais é do que hormônios, é algo que nós não controlamos, como por exemplo a alegria, a motivação, que envolve serotonina e dopamina, como por exemplo o amor, que envolve a ocitocina, a paixão. Tudo isso são hormônios que nos levam a certas situações nos encontrarmos de forma mais emotivas. Quando você está estressado, que é o cortisol, por exemplo, e tudo isso também nos leva a mostrarmos que nós não controlamos nosso corpo. Nós não controlamos o interno dele, a parte hormonal, os próprios pensamentos, o subconsciente, o que nos atinge, o que não nos atinge, tudo isso nós não controlamos. O que controlamos é a forma como respondemos a esses fatores. E isso também já nos mostra mais uma vez que não é sobre extinguir as emoções, não é sobre extinguir as oscilações que a vida nos dá, é sobre você aprender a responder com a razão e sentir com a emoção. O próprio Seneca ele diria isso. Ele falava para você ser fiel às suas emoções, porque a emoção é uma forma que o seu corpo te dá para você responder a um quesito ambiental da vida. Quando você está estressado com alguma coisa, o cortisol aumenta justamente porque muitas vezes é necessário uma situação de luta ou de fuga. Só que hoje em dia o que acontece é que o ser humano se estressa com o trânsito e não mais com um leão, um lobo correndo atrás dele, como era na antiguidade. Hoje em dia, o ser humano está chateado por conta de uma pessoa que fofocou sobre ela e não por conta de que ela não encontrou alimento e vai ficar mais um dia caçando atrás de algo para dar ao seu filho, como era nas antiguidades. Ou seja, o nosso corpo ele foi feito para certos quesitos, no qual nós não vivemos hoje em dia por conta da modernidade. O Yuval Harari ele fala muito isso, que é um historiador sírio, né? Só que ainda assim nós temos a razão. E a razão é nosso princípio governante, como diria Marco Aurélio. Então, como que eu me torno menos emocional e mais racional? Você não se torna. O que você se torna é um ser emotivo que responde de forma racional. Isso sim tem uma grande capacidade de acontecer. Você sentir uma chateação, sentir uma raiva, sentir uma tristeza, mas na hora de corresponder, você não corresponder com emoções, mas sim com o seu princípio governante, que é a razão. Os estoicos, eles seguiam uma linha de pensamento no qual a razão, ela era o princípio governante não só do ser humano, mas a razão era o logos universal, era o que governava a natureza, o universo, os seres, os animais,
as pessoas e tudo que está ao nosso derredor. Basicamente, o Logos representava um Deus. Essa era a visão que os estoicos tinham de uma divindade, que era uma divindade racional. Por isso, toda vez que um estoico buscava a razão, ele estava buscando ao seu Deus, ele estava buscando a ordem, ele estava buscando a lógica, ele estava buscando o que deveria governá-lo. E hoje em dia o ser humano está cada vez mais afastado da razão. E quanto mais nós se afastamos da razão, mais problemas nos surgem. Porque nós somos seres voltados para a razão. Nós somos seres voltados para a o pensamento, para o raciocínio lógico, para analisarmos a vida, e não seres selvagens que foram feitos para a briga, foram feitos para a fuga, foram feitos para a luta. Nós somos seres feitos justamente para pensarmos. Por isso, a grande questão que Marco Aurélio nos traz é que a tua vida é o que os teus pensamentos fazem dela. Então, quanto mais você pensa, quanto mais você consegue, a partir disso, analisar, racionalizar sobre a sua vida ela vai tomando uma forma também. E quanto menos você pensa, a sua vida também toma esse formato. Então, nós somos seres voltados justamente para o pensamento. E aqui fica a nossa grande questão: como você tem correspondido às situações da vida? Através da emoção, como um animal selvagem, ou através da razão? E isso é um processo muito difícil de se fazer. Isso é um processo que leva tempo, isso é um processo que leva muita prática. E uma das dicas que eu posso te dar é: espere um tempo antes de reagir. Em tudo que lhe acontece, espere 5 minutos pelo menos para você conseguir responder alguém, para você conseguir falar alguma coisa, para você conseguir tomar uma atitude. Porque o nosso sistema corporal, o nosso cérebro, diante da neurociência, toda vez que um acontecimento, uma coisa radical ocorre, a nossa primeira região cerebral que é inibida, ou seja, que fica incapacitada de agir, é justamente o nosso lobo central, o nosso córtex pré-frontal, que é uma das regiões do cérebro mais situadas para a razão, que é mais voltadas para o pensamento lógico. Por isso que quando você está bêbado, por exemplo, você faz tanta besteira, porque o álcool ele inibe essa região do cérebro, que é uma parte bem da frente da testa. Por isso que quando você é adolescente, você faz tanta besteira, porque essa região ainda está em formação. Ela só está completamente formada lá por volta dos seus 24 anos. Por isso que quando você está estressado, você faz tanta besteira, porque o estresse, o hormônio do cortisol, inibe essa região. E depois de um certo tempo, quando seus hormônios reduzem desse pico, é que esse lobo central, é que esse córtex pré-frontal volta ao seu estado normativo, volta ao seu sistema basal. E assim você pode reagir melhor. Então, olha que maravilha. Os filósofos como Sêneca, que diria que o melhor remédio para a raiva é o adiamento, já estavam respondendo algo que a neurociência foi descobrir só anos depois. Então, qual é a grande questão que eu queria trazer aqui para nós? É que nós venhamos se centrar novamente em nossos pensamentos, em nossa razão, em nossa racionalidade, usarmos a nossa cabeça um pouco mais e o resto do corpo um pouco menos. Porque a grande questão que eu queria trazer é: o nosso corpo nós não controlamos, como nós ouvimos aqui. Os hormônios que têm picos e vales, a tristeza, o que vem sobre nosso subconsciente, etc. Mas a nossa razão nós controlamos. A nossa razão é o que torna de nós seres humanos. E quando eu digo a razão em si, é a forma como você vai responder às coisas do mundo. E isso só é através de você pensando cada vez com mais qualidade. Por isso que Marco Aurélio diria: a nossa alma é tingida pela cor dos nossos pensamentos. Então, a forma como você pensa ou a forma como você deixa de pensar é a forma que vai guiar a sua vida. Ou seja, você está ao lado do seu princípio governante ou do seu princípio que não governa nada. Isso tudo depende de você. Você é um ser humano. E o ser humano, ele foi feito para a razão, assim como a ave foi feita para o voo, assim como o peixe foi feito para o nado, assim como o leão foi feito para a caça. E isso nos mostra mais uma vez que nós devemos não sermos pessoas que criam rivalidades entre a razão e a emoção, mas seres que sentem as emoções e seres que respondem com a razão. Essa é a grande questão da nossa do nosso vídeo de hoje. Então, reacenda seus pensamentos, como está no nosso título. Reacenda a sua razão, porque ela está junto contigo a todo minuto. Algo muito legal que Marco Aurélio diz é o seguinte: que dentro de ti está a fonte do bem, e ela sempre estará disponível se cavares constantemente. Ou seja, a fonte do bem reside na nossa razão, na nossa capacidade de agir da forma correta. E ela sempre estará disponível se você buscá-la constantemente. É um processo, é algo que é difícil. E além disso, ele ainda cita
Que abençoados somos por termos a razão para nos guiar no meio dessa tempestade que é a vida. Muito interessante esse pensamento, porque nos mostra que nós recebemos os problemas mais grandiosos da vida justamente porque somos capazes de resolvê-los através da nossa razão. Muito obrigado, coloque sua interpretação de hoje aqui embaixo, quero aprender com vocês também e até amanhã, pessoal.